Boa noite! Estamos ao vivo aqui na nossa live, estreando no canal, falando sobre saúde. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da alimentação na saúde da mulher com a nossa convidada, a nutricionista Thalita Santana. Seja muito bem-vinda aqui ao canal Mãe Explica. Muito obrigada! Vamos falar de um tema hoje muito bacana, que é a alimentação nas fases da vida da mulher. E todos vocês estão convidados. Por favor, compartilhem, chamem aí os seus amigos, seus familiares, que é um bate-papo muito importante sobre saúde. Com certeza, com certeza. Muito obrigada pelo convite, tá? É uma honra estar aqui falando sobre saúde da mulher, que é a minha área de atuação, falar um pouco, compartilhar um pouco desse conhecimento, para poder ajudar outras mulheres nesse processo. Thalita, você, além de nutricionista, você é portadora da síndrome dos ovários policísticos e descobriu também recentemente que é portadora de endometriose. Então eu queria, de fato, aproveitar esse momento para que você pudesse compartilhar aqui conosco, o quanto a alimentação pode realmente melhorar aí na qualidade de vida das mulheres. E é muito importante aí a gente ouvir, quem tem realmente especialização no assunto. Vale lembrar que Thalita, ela é especialista, em alimentação relacionada aí à saúde da mulher. E eu parabenizo pelo seu trabalho, Eu sei que você já tem milhares de seguidores, atende aí pessoas do mundo inteiro, além aqui da Bahia, em vários estados do Brasil e também do mundo. Então é com muita alegria que nós te recebemos aqui hoje no canal. Obrigada por aceitar nosso convite. É muito importante a gente levar aí informação segura para a nossa população. Então é com muita alegria que a gente está aqui com você. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, É uma honra poder estar aqui compartilhando, como eu havia falado, sobre saúde da mulher, que é um tema que às vezes é pouco falado, nutrição na saúde da mulher, como é que a alimentação pode auxiliar, mas tem muita coisa que a gente pode ajudar aí nesse processo. Então, como você falou, eu tenho SOP, tenho endometriose, então foram questões que me fizeram focar nessa área, então por conhecer as dores, por saber que é difícil achar profissionais nessa área que entendam e ouçam e saibam o que é que a gente está passando. Então, peguei as dores dessas mulheres para mim e fui focando aí nesse processo, de trabalhar aí. Então, hoje eu atendo mulheres de todo, como você falou, de todo mundo, porque infelizmente ainda faltam muitos profissionais para ajudar nesse processo. E é muito bom a gente poder contar com especialistas como você para a gente, de fato, superar esses desafios aí que aparecem na vida, principalmente das mulheres. E a gente pode aliar a alimentação, e, de fato, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida. Então, Thalita, para a gente começar, na nossa live hoje, a gente precisa realmente focar na alimentação, nas etapas aí da vida da mulher. Eu queria realmente que você falasse um pouco, começando aí das fases da vida da mulher, Vamos começar primeiro pela fase reprodutiva, Sim. Como é, então, que nessa fase reprodutiva do ciclo menstrual, a gente pode ter os alimentos como aliados para a gente superar esse momento, Porque, de fato, a gente tem todos os meses, uma variação de hormônios que interferem diretamente no nosso metabolismo, na nossa vida como um todo. E, de fato, a gente poder contar com especialistas como você na área de alimentação, quanto a alimentação pode ajudar as mulheres a superar esses desafios nessas etapas de ciclo menstrual, que para algumas é realmente um desafio muito grande. Exatamente. Assim, quando a gente fala de mulher, a gente fala de fases. Então, cada época do mês, a gente está em uma fase diferente, em um ciclo diferente. Então, tanto que eu tenho um programa nutricional chamado Programa Mulher de Fases, porque a gente trabalha com as fases. Então, a gente tem ali fase folicular, que é aquele início de liberação de folículos, que a gente tem mais estrogênio. Então, a mulher ela fica mais ativa por causa desse aumento de estrogênio. Então, após essa fase folicular, a gente tem as fases que a gente chama de fase ovulatória, que tem um pico de LH, e aí já vai tendo um pico também de estrogênio, aí você tem mais testosterona, então a mulher ela está mais ativa, com mais energia. Então, testosterona, que a gente chama de hormônio masculino, Então, a mulher tende a estar com mais autoestima também durante esse período. E após ali, essa fase ovulatória, há uma queda do estrogênio. E aí que a gente chama de fase lútea. Cai o estrogênio para haver aumento de progesterona, que como a gente chama, é o hormônio progestação. E o que é que esse estrogênio faz, Quando ele
fisiologicamente, ele gera saciedade no indivíduo. Então, quando ele cai, a mulher tende a ter mais fome, né? E o progesterona, ele também dá mais fome. Então, você tem redução de estrogênio e aumento de progesterona na fase lútea, pré-menstrual, a gente tende a ter mais fome, que é uma das questões, né, da vontade de doce que a mulher tem ali na fase menstrual. Na fase lútea, como eu falei, que tem esse aumento de estrogênio, a gente tem que aumentar o processo de detoxificação. Então, ajudar o fígado a eliminar esse estrogênio. Então, a gente pode usar brascas, que é couve-flor, a gente pode utilizar brócolis, repolho ali no meio dessa fase menstrual. Na fase da TPM, aumentar um pouco o consumo calórico, já que a gente já tem realmente mais fome. Isso é fisiológico. Com a queda de estrogênio, por exemplo, a mulher ela tende a ter uma redução de serotonina, que aí muda o humor, a gente fica mais irritada. A serotonina é precursor de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, a gente tende, às vezes, ter uma insônia no período pré-menstrual. Então, a gente utilizar ali chás, como chá de mulungu, chá de camomila, para dormir nessa fase pré-menstrual é interessante. Alimentos ricos em magnésio é muito importante para esse processo, porque auxilia nessa vontade de doces. Então, por exemplo, uma semente de abóbora, utilizar folhosos verdes escuros para esse processo. Então, assim, cada fase do ciclo menstrual, a gente tem que focar em algo. Porque, diferente dos homens, a gente varia ao longo do mês. A gente não está sempre da mesma forma. E a gente pode utilizar isso, inclusive, para a nossa vida pessoal. Então, vai fazer algum tipo de projeto, faz ali na fase lútea, na fase folicular, que você está mais animada, que você está mais disposta. Evita na fase pré-menstrual, que sua energia já dá uma abaixada, de forma fisiológica mesmo. Então, essas questões a gente pode conseguir ir organizando através da alimentação e até de suplementação também, dependendo de cada mulher, né? Isso é muito bacana. Observem que no decorrer do mês, as indicações de alimento elas são diferentes, porque as necessidades da mulher elas são diferentes ao longo do mês, né? Exatamente. Então é muito importante a gente focar exatamente no conhecimento, no nosso autoconhecimento enquanto mulher. É importante a gente conhecer a nossa fisiologia, né? Como é que está o meu ciclo menstrual hoje, né? Acompanhar isso e realmente aliar a alimentação nesse processo. Então isso é muito bacana. Então, Thalita, eu queria que você falasse um pouquinho, né? No caso, a gente está falando das mulheres na idade reprodutiva, estamos falando aí da alimentação, o quanto ela interfere, né, na saúde da mulher nessa fase reprodutiva. Sim, e eu queria também que você pudesse comentar um pouco, né, no caso das mulheres que querem engravidar, né, me conte um pouquinho mais aí, como é que a nutrição pode ajudar também nessa parte. Perfeito, perfeito. Como você falou, a gente tem ali as fases desse ciclo menstrual, então as mulheres elas têm que se conhecer e infelizmente hoje em dia a gente não se conhece, então a mulher não sabe quando ela está ovulando, ela não sabe quando é que ela vai menstruar, às vezes a menstruação Qual é a data da minha última menstruação? Exatamente, exatamente. Então aquele muco ovulatório que sai, a mulher não percebe com o muco mais clara de ovo, às vezes pode sentir uma dorzinha ali da ovulação, né? Então, tudo isso, a mulher ela precisa procurar entender e buscar cada fase, que quando a mulher é tentante, isso é ainda mais importante, né? Então, trabalho com tentantes também. Isso varia muito, a gente identificar qual a causa, por que ela ainda não está conseguindo engravidar. Às vezes é uma SOP, é uma endometriose, a gente precisa melhorar a qualidade desse óvulo. E como é que a gente melhora a qualidade desse óvulo? Então, por exemplo, na alimentação a gente tem a sardinha, que é rica em coenzima Q10. Então, é um peixe que ele é barato, de fácil acesso, é rico em cálcio e coenzima Q10, o que é muito interessante. E a coenzima Q10 é extremamente importante para dar energias mitocôndrias, que são importantes para o processo de ovulação, de fecundação. Então, é uma das coisas que a gente já suplementa muitas vezes e acrescenta também na alimentação dessa mulher. Então, a mulher que é tentante, a gente tem que focar muito no cálcio. O cálcio, ele está ali na parte da ovulação, ele é essencial. Então, se a mulher não ovula, ela não menstrua. Se ela não ovula, ela não consegue engravidar, não consegue encontrar o espermatozoide para gerar o processo da fecundação, né? Então, a gente precisa ali do cálcio para esse processo de ovulação ocorrer corretamente. Temos também a vitamina D, que até tem estudos
mostrando como pró-hormônio, já que ela tem receptores em várias partes do nosso corpo. Então a vitamina D para dar energia é muito importante. Outra coisa que assim, a gente fala muito de infertilidade, a gente fala só da mulher, né? Mas tratar o homem nesse caso também é de extrema importância. Então tem nutrientes ali para a movimentação do espermatozoide, para que consiga atingir esse óvulo. Tem que ver a contagem do número de espermatozoides. Então tem muita coisa que a gente consegue fazer, tanto com a suplementação como através da alimentação. Outro ponto que dá para a gente utilizar tanto para a mulher que está menstruando e para as gestantes é a melatonina, que a gente às vezes só associa como hormônio do sono. Mas a melatonina, o nosso ovário tem vários receptores de melatonina. Então, significa que ele é muito importante para reduzir estresse oxidativo, impedir a morte dos óvulos. Então, a apoptose, né? Então, a melatonina é outra coisa que é muito importante a gente utilizar. Então, regularizar o sono dessa mulher também. Então, através da alimentação, de chás, para que ela durma mais cedo, favoreça a produção de melatonina, reduz as luzes. Tudo isso é de extrema importância para esse processo. É isso aí, falar sobre saúde é falar sobre alimentação, é falar sobre também a qualidade do sono, né? Como é que tudo isso pode influenciar na nossa qualidade de vida. O que a gente preza de fato é a gente promover saúde, né? Que a gente possa, né, promover esse autocuidado e também divulgar essas informações para que as pessoas possam, né, despertar esse autocuidado, porque muitas ainda nem conhecem o quanto aí pode aliar a alimentação para a melhoria da sua qualidade de vida. Perfeito. A gente falou recentemente, né, da questão da atividade física, né, que também vem muito a colaborar com esse processo. A Thalita já está trazendo aqui que tem fases do ciclo menstrual que são até mais recomendadas a gente fazer algumas atividades, né, que exigem um pouco mais do nosso físico, e a alimentação sempre aliada nesse processo. Nesse ponto aí, por exemplo, na fase ali pré-menstrual, é interessante que a gente reduza essa intensidade do exercício físico. Então, você pode até fazer, por exemplo, quem vai para a academia, reduzir a carga, né? Pode ser uma opção, reduzir o número de repetições nessa fase lútea, porque é fisiológico a gente estar com menos força e menos energia nesse período. Ao contrário da fase ovulatória, que você tem um pouco mais de testosterona e às vezes sua força está maior, você está melhor para produzir, né, aumentar sua massa muscular ali na fase lútea. Então, até os educadores físicos, é importante estar atento a isso quando se trabalha com a mulher. Que o homem tem testosterona, né, todos os dias, todo mês ali, mas a mulher não. Então, fazer essas adaptações é extremamente importante. E isso é muito bacana. O quanto a ciência, né, e a nutrição aí, como uma grande ciência, e contar com profissionais aí como Thalita Santana, para realmente a gente poder favorecer e promover saúde. Isso é muito bacana. Nós convidamos hoje aí, nós sabemos que temos vários seguidores acompanhando o nosso encontro hoje. Eu espero que as pessoas possam aproveitar as informações aqui para realmente promover sua própria saúde e levar essas informações para pessoas também que elas amem, né? O ideal, de fato, é a gente poder incorporar hábitos saudáveis de vida e respeitar as limitações fisiológicas do nosso próprio corpo. Exatamente. A gente precisa respeitar e é muito bacana a gente entender esse funcionamento e o quanto a gente pode contribuir para a melhoria desse funcionamento, né? Um funcionamento realmente que vai promover aí qualidade de vida longa com qualidade, é isso que a gente quer promover para todas as mulheres e para todas as pessoas, né? Perfeito, perfeito. E assim, quando a gente fala de saúde da mulher, de ciclo menstrual, muitas questões de algumas mulheres é sobre o anticoncepcional, né? Que hoje em dia é muito falado, muitas mulheres utilizam. Quem adota o anticoncepcional como seu método contraceptivo, tudo bem, são opções. É importante que o ginecologista lhe dê todas as opções, mas aí quando a gente fala da mulher que usa o anticoncepcional, que ela não tem as suas variações hormonais, então é importante lembrar também que aquele sangue que desce ali no período de pausa da menstruação, de pausa do anticoncepcional não é menstruação. Então, às vezes, mulheres se enganam, eu estou menstruando regularmente, a menstruação está vindo. Não, porque se você não ovula, você não menstrua, e o anticoncepcional inibe a ovulação, que é o papel dele, para que você não ovule e não tenha uma gestação.
certo? E aí, quando a gente fala dessas mulheres, a gente tem que pensar muito em deficiências nutricionais. Então, pacientes que utilizam anticoncepcional, focar em complexo B, porque o próprio remédio, ele depleta vitaminas do complexo B, depleta magnésio, zinco. Então, onde é que a gente tem complexo B? Uma alimentação variada, então muita fruta, do mínimo 3 frutas ali no dia, diferentes, de cores diferentes. Então, vegetais, folhosos, verdes escuros, com brócolis, abóbora. Então, ter essa variação, o prato mais colorido possível, né? As sementes também são extremamente interessantes. Eu falei mais cedo sobre a semente de abóbora, que ela é fonte de magnésio, fonte de zinco, então é extremamente importante. Castanhas também a gente pode inserir ali no nosso dia a dia. Então, esses alimentos que as mulheres que já utilizam um medicamento que reduz suas vitaminas, então a gente tem que repor, já que a gente tem algo ali que está dando uma reduzida, né? Então é importante lembrar também para essas mulheres que não estão nesse período cíclico por causa do uso do anticoncepcional, mas que precisem manter os seus cuidados independentes.